Então as atividades semanalmente, elas são exatamente a forma com que eu tenho para poder ter uma nota parcial aí para vocês. Então, olhando aqui as atividades, ó, do primeiro ano, aqui, ó, física. Então, olhando as atividades, eu tenho ali, ó, basicamente, que semana passada a gente não viu, não passei atividade para vocês, certo? Resolvemos aquela questão do ITA, que tinha vários detalhes e tudo mais. Você tem que resolver a questão lá, professor, também. A 114. Muito bom, bem lembrado, vamos Era... resolver sim. E lembrando que a gente tem aqui essas atividades para ser entregue. Uma para amanhã, que é exatamente a 102 e a 114. 102 a gente chegou a fazer, né? Faltou a 114, muito bem lembrado. Vamos resolver ela sim. E temos as atividades aí da semana passada. Ó, por exemplo, dia 19, pouca gente entregou a atividade. Mesmo que tenha passado a data, entreguem a atividade. Claro que não vai valer lá os 100%, mas pelo menos não fica com zero. Né? Dá para tirar algum pontinho aí, algum proveito. Então, como havia falado, né? Então vamos lá, página 412 do livro. Vamos fazer a questão P114. Então vamos lá. Vou liberar aqui a câmera. Então, temos aí página 412, P114, essa aqui embaixo. Vou botar aqui no cantinho. Então, o que a gente vai ver na parte dinâmica? Vamos corrigir a questão ali, no caso. Então ele fala: um caixote de massa de 20 kg está em repouso sobre uma carroceria de um caminhão que percorre uma estrada plana horizontal com velocidade constante. O coeficiente de atrito estático e dinâmico entre o caixote e o piso da carroceria são aproximadamente iguais e valem 0,25. A intensidade da força de atrito que atua no caixote é. E letra B, determine o menor tempo possível para que o caminhão possa frear sem que esse caixote escorregue. Então vamos lá. A gente tem ali o caminhão. Ele está andando ali para frente. E aqui nós temos nossa caixinha. Certo? Então nós temos que o coeficiente de atrito é 0,25. Nós temos que a velocidade inicial é 72 km/h. E nós temos também, mais o que? Massa é 20. E nós temos só isso, né? Então vamos lá. O que vai acontecer na letra A? Ele pergunta qual é a intensidade da força de atrito que está atuando no caixote. Então o que acontece? Ele fala no início que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, isso me significa o quê? Que a aceleração do corpo é zero.
Então significa o quê? Se eu somar as forças, aquilo tem que dar zero. Então, se ele está em velocidade constante ou ele está parado, significa o quê? Que eu não tenho força de movimento atuando sobre ele. Logo, eu não vou ter nenhuma tendência desse cara se deslocar para frente ou para trás. Se ele não tem nenhuma tendência de se movimentar, significa o quê? Que a velocidade é zero, é constante no caso, a velocidade dele em relação ao caminho é zero, e por ele não ter nenhuma uma tendência a se mover, a aceleração vai ser zero, e por consequência, minha força de atrito é zero. Por quê? Porque ele não tem tendência de movimentação. Como ele tem uma velocidade constante, ele vai manter o movimento. Então ele vai estar ali parado tranquilamente, igual quando, por exemplo, você está viajando de ônibus. Né? Chega um momento em que a velocidade é constante, tipo, ele pegou uma reta, desceu a serra, pegou Itaboraí, por exemplo, Manilha, algo do tipo. Ali é só reta, não tem quase nenhuma curva. Então você fica tranquilo, você pode andar em pé, né, no ônibus, embora não seja permitido, não é aconselhável. Mas você não vai sentir nenhuma força atuando, puxando sobre você. Então essa força de atrito ela vai ser exatamente o quê? Zero. Simples. Já na letra B, ele pergunta o quê? Para ele poder parar, qual que tem que ser o menor tempo possível? Então vamos pensar, para ele parar, o que vai acontecer? Quando ele para, o caminhão vai tender a se mover para onde? Para frente. Então ele vai ter uma velocidade para frente. Logo, minha força de atrito ela vai estar para onde? Para trás. Então vamos calcular. Quando eu tenho essa geração de movimento, eu vou ter que esse cara ele vai gerar uma aceleração que é diferente de zero. Então a única força que atua é a Fat. E a Fat ela vai ser o quê? Igual a massa vezes a aceleração. Mas lembra, quem é a Fat? A Fat é normal vezes coeficiente de atrito. Ó. Minha normal está aqui, peso está aqui. Ó. Então eu tenho lá que Fat ela é igual a μ vezes a normal, logo ela é μ vezes o peso. Ou, se quiser botar, μ vezes a massa vezes a gravidade. Se eu igualar os dois termos, eu vou ter então que μ vezes a massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Então, qual que vai ser a aceleração do corpo? Repara que eu tenho massa de um lado e do outro. Só vou copiar aqui para verificar mais bonitinho. Então, cortei os dois. Então, eu tenho que minha aceleração ele é o μ vezes a gravidade. Quanto que é a minha aceleração? Minha aceleração ela é 0,25. Por quê? Porque esse cara é 0,25. Gravidade não botei, mas vale quanto? 10. Então significa que eu tenho que ter uma desaceleração de 2,5 metros por segundo. Então vamos lá, eu tenho minha aceleração, eu tenho a minha velocidade inicial. Qual vai ser o tempo? Eu sei que ele faz o quê? Ó? Determine o menor tempo possível para que o caminhão possa frear sem que o caixote carregue, escorregue. Então, se a minha velocidade inicial é 72 km/h, quanto que é a minha velocidade final? Zero, né? Porque ele não vai parar. Ele para. Só que o que acontece? Minha velocidade ela está em km/h. Ela tem que estar o quê? Em metros por segundo. Então, divide esse cara por 3,6, vai dar 20. Qual é a equação que eu tenho? Velocidade, inicial, final, aceleração, e eu quero saber o tempo. V igual a V0 mais AT. Então, ó, velocidade final 0, inicial 20, aceleração ela é menos 2,5. Por que menos? Porque ela diminui a velocidade. Se ele sai de 20 para 0, ela está diminuindo. Então eu tenho que 2,5t é igual a 20, tempo 20 dividido por 2,5. Posso fazer o quê? Posso multiplicar esse cara por 2. Por que multiplicar por 2? Porque vai ficar 40 sobre 5.
40 sobre 5 eu sei que dá 8. Então, se ele frear e demorar 8 segundos para poder parar, significa que o atrito vai ser suficiente para fazer com que a caixote não se mova para frente. Professor, Fala. eu ainda não entendi por que o menos 2 é do 2,5 tá negativo. Porque ele está desacelerando. Olha a velocidade. Ele não sai de 20 para 0, a velocidade não diminui, está Ah, diminuindo. sim, Se ele está diminuindo, a aceleração é o quê? Positivo ou negativo? negativo. Por isso que é do Beleza. menos. Entendeu? Caso Uhum. contrário, você vai fazer a conta e vai achar o tempo menos 8 segundos. Menos 8 não existe. Né? É, Então aí você só troca ali e vê e recorrige isso. show. Alguma pergunta a mais? Dúvidas sobre a questão? Não, foi. Dúvida, gente? Cauã, Liza. Você igualou o FAT igual a MA porque é a fórmula, né? É a É, fórmula mesmo, normal. porque a única É. força que atua é a força de atrito. Aham, Entendeu? show. Marina, Lucas, Lu, alguma pergunta? Conseguiram entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver mais alguns exercícios referentes a essa parte de atrito. Deixa eu escolher mais uma questão aqui. Por exemplo, vamos fazer essa questão T50, T55, da página 416. Então, abre aí. T75, página 416. Então, abre aí o livro. Vamos resolver essa questão. A ideia é que hoje eu vou passar uma atividade para vocês que deve ter uma quantidadezinha boa de questões, umas 8. E é essa que a ideia que vocês façam. Posso dar até um prazinho um pouquinho maior. E a gente vai corrigindo aí ao longo das semanas. Que é como se fosse tipo uma revisão referentes aí tudo que a gente estudou. Tranquilo? Então, vamos lá. No livro, na questão T55, que está escrito aqui, ó, aqui no finalzinho, ele fala o seguinte: o caminhão trafega num trecho reto de uma rodovia, transportando sobre a carroceria duas caixas, A e B, de massa 600 e 100 kg, dispostos conforme a figura. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies da carroceria e das caixas são respectivamente 0,8 e 0,5. Velocímetro indica 90 km por hora. Quando o motorista observa perigo na pista, pisa no freio e o caminhão se imobiliza após 62,5 metros. Então ele pergunta lá, o caminhão submetido a uma desaceleração. Então ele pergunta qual das questões são corretas. Então vamos calcular as coisas. Então primeiro ele está pedindo ali, ó, no item 1, a aceleração. Item 2, o caminhão para, mas a inércia das caixas faz com que ele continue esse movimento. Então vamos verificar. 4, quando a caixa exerce uma força igual a 3.000, beleza, vamos calcular. A força A não escorrega e assim, tá. Então vamos lá. Vamos calcular as questões, depois a gente analisa. Talvez fique mais fácil. Então, vamos ter ali o caminhãozinho.
Então temos dois aí, ó. O carinha A e o carinha B. Então vamos lá. A massa de A, ela vai ser 600 quilos. A massa de B, ela vai ser 1000. Ele fala que o atrito estático é 0,8 e o atrito dinâmico 0,6. É 0,5 na verdade. Aí ele fala que a velocidade inicial é 90 e que ele para a uma distância 62,5. E a gente sabe que a velocidade final é zero. Então vamos lá. Primeiro passo. Para eu saber se ele vai se movimentar ou não, eu tenho que exatamente calcular o quê? A aceleração dele. Não foi o que a gente fez no exercício anterior? Né? A gente calculou qual deveria ser o tempo, né? Ou melhor, calculamos qual era a aceleração para o carro desacelerar e ele não se mover. Então o que a gente vai fazer é exatamente isso. Vamos calcular a aceleração. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Uma velocidade inicial, uma distância e uma velocidade final. Para eu achar o tempo, ó, ou lembrando das equações, a gente tem lá S igual a S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. O outro é V igual a V0 mais AT, V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Então vamos lá. Eu posso achar pela primeira equação. Não posso achar porque eu não tenho tempo. Na segunda eu também não tenho tempo, então me recorre à terceira equação. Então vamos lá. Indo para a terceira equação, eu tenho que a minha velocidade ela está em 90 km por hora. Não pode, tem que ser metros por segundo. Então divido por 3,6. 90 dividido por 3,6, se eu não me engano, esse cara dá 15, ou quase. Ele dá 25. Aqui, ó. 25. Então vamos lá. Então, a velocidade final zero. Eu vou ter que a velocidade inicial é 25, menos, por quê? Porque ele diminui a velocidade. E a minha distância vai ser 62,5. Então, eu vou ter aqui, passo para o outro lado, 62,5, 62 mais 62, isso dá 125. Então, 25 ao quadrado. Então, minha aceleração é 25 vezes 25 dividido por 125. Né? Já ensinei isso a vocês. Não preciso fazer as contas. Vou carregando e no final eu simplifico. Mais fácil porque faz menos conta. Então, vamos lá. 125 dividido por 25, isso aqui vai dar 5. 25 dividido por 5, 5. Então, minha aceleração é 5 metros por segundo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu sei que ele vai exercer uma força que é igual a massa vezes a aceleração. Né? F igual a ma. Beleza? E o que a gente vai calcular é exatamente que força é essa. Certo? Então, repara que é igualzinho o exercício anterior, só que a gente só tem que fazer aí uma análise. Então, vamos lá. Calculando, vamos calcular qual seria, por exemplo, a nossa força de atrito, por exemplo. Então, vamos lá. No meu bloco A, eu vou ter o quê? Suponha que toda a força de atrito ele seja exercida ali, ó, nele. Então eu tenho ali o peso, normal. Então, no bloco A, a gente considera que ele está ali na iminência de movimento, estaria parado, né? Então,
Minha força de atrito é um μ vezes a normal. Já descobrimos que isso aqui é μ vezes o peso. Então, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar exatamente o coeficiente de atrito parado, que é o estático, 0,8. 0,8 vezes a massa, que é 600, vezes a gravidade, que é 10, esse cara vai dar 0,8 vezes 10 dá 8, 8 vezes 6, 48. Então, 48, 00, 4.800 newton. Pronto, 4.800 newton. E isso aqui é para o corpo A parado. Aí, o que a gente vai fazer agora? A força de atrito que ele vai exercer é quanto? É F igual a MA, certo? Então, o que acontece? F é igual a MA, a massa do corpo é de 600. 600 vezes 5, 3.000 newtons. Significa o quê? Para o corpo a força é de 3.000 newtons, mas o máximo que ela suporta é quanto? 4.800. Então ele vai ficar parado, concorda comigo? Que o corpo A vai ficar parado. Já o corpo B, F igual a MA, aqui é 1.000, né? 1.000 vezes 5, 5.000. Vamos calcular então. Então, para o bloco B, fazer o mesmo processo, o mesmo contínuo. Então, FAT, μ vezes o normal, que é μ vezes o peso. Então, aqui vai dar 0,8 vezes 1.000 vezes 10. Então, aqui eu vou ter exatamente uma força que vai dar de 8.000. Então, significa o quê? A força que está sendo aplicada ao bloco B é 5.000. A força máxima que ele consegue suportar parado é 8.000. Lembra que o estático, você tem que vencer o estático para ele começar a entrar em movimento. Certo? Então, significa o quê? Que tanto o bloco, vou botar aqui, ó, como a força de atrito de A ela é maior do que a força F, que aqui no caso é o 3.000, A fica parado. Já com o mesmo caso da força de atrito de B, ela é maior do que o F, que é os 5.000, ele também fica parado. B fica parado. Então, vamos aos enunciados. Item 1. O caminhão é submetido a uma desaceleração de módulo igual a 5. Isso é verdade, ó. Aceleração 5. Então, item 1, correto. Item 2. O caminhão para, mas a inércia das caças faz com que elas continuem em movimento, colidindo com a cabine do motorista. A gente viu que não. Por que não acontece? Porque a força de atrito é maior do que a força que está sendo aplicada sobre elas. Então, o 2 é incorreto. Vamos para o item 4. Somente a caixa B escorrega
sobre a carroceria, porque além da desaceleração, a caixa A exerce uma força sobre ela igual a 3.000 newtons. Então, na verdade, esse também é incorreto. Por que incorreto? Porque, embora esteja um encostado no outro, não vai existir uma força de atuação. Só vai existir uma força de atuação quando ele estiver se movimentando, né? Ela está paradinha ali, no caso. Então, 3 também, 4 no caso, também está errado. 8. A caixa A não escorrega e assim a força que ela exerce sobre B é nula. Verdade, né? Porque se ela está parada, pensa, você está um do lado do outro. Por mais que você esteja colado, se você não está se movimentando, você não está empurrando o cara, seu amigo do lado, né? Você está parado, então você não está empurrando ele. Você só vai empurrar no momento que você se movimentar. Então não adianta você estar colado. Então o item 8 está correto. 16. As duas caixas não escorregam, permanecendo em repouso com relação à carroceria do caminhão. Verdade, né? Elas não vão estar em repouso? Então, correto. As caixas escorregariam sobre a superfície da carroceria, se o modo da desaceleração do caminhão fosse maior que 8. Então vamos pensar. Se a desaceleração for maior que 8, multiplica esse cara aqui por 8. 6 vezes 8, 48. Então 48, 48. Esse cara vai estar parado ainda. O A está parado. 1.000 vezes 8, 8.000. 8.000 com 8.000. Significa o quê? Que ele vai estar parado ainda. Ele vai estar no máximo do movimento, ou seja, chegou na tapa da berola, né? O copo aguenta 100 ml. Você botou 100 ml, vai transbordar? Não, ele vai estar no limite, mas ele não transborda. Beleza? Então, no 32, vai ser incorreto. Ah, Mas qual cálculo você usou ali? qual? Para igualar as forças. Tipo, que deu 48, o cálculo que você fez que deu Ah, 48. então, na questão 32 aqui, ó, ele só comenta se a aceleração fosse 8. Então, estou comparando a força que está sendo aplicada nele com relação à força de atrito que ele vai resistir, que é constante. Ah, sim. Ó, se você trocar o 5 pelo 8, 8 vezes 6, 48. Então ia ficar 4.800 newton. Então ele exerceu uma força de 4.800. Mas o atrito ele ganha no máximo 4.800. Então significa o quê? Que ele vai estar parado. Beleza? Pensa no copo d'água. Show. O copo d'água aguenta até 100 ml. Se você bota 100 ml, ele não transborda. Ele está no limite. Se tiver 101 ml, 100,1 ml, ele vai transbordar? Vai transbordar. Então, se ele aplica uma força de 4.800,5 newton, aí ele já vai estar em movimento. Aí já vai ser diferente a conta. Mas como está igual, ele não se movimenta. Show, show. Então, esse aqui é errado. 64, a caixa A não escorrega porque a inércia da caixa B impede. Mentira. Né? Não, né? A gente viu que não tem tração. E se tivesse tração, beleza. Poderia ocorrer um movimento aí. Mas como não tem, então tá sussa, tá beleza. Então Isso 64, dá pra fazer de cara, né? é. Que, pô, Então, ó, só somar os itens, a gente vai ter ali, ó, 1 mais 8 mais 16. 8 mais 16 vai dar 24, 24 mais 1, 25. Então minha resposta, 25. Alguma dúvida sobre essa questão? Repara que ela é parecida com a outra. O que a gente fez? A gente calculou a aceleração. Da aceleração a gente fez o mesmo sisteminha. F igual a ma. Então, se eu sei a aceleração, eu tenho a massa, eu sei qual a força que está sendo submetida a ele. Bem simples. no caso é a força de tração, né?
Não, É força isso de tração aí. não, né? Vai ser a força que vai ser igual à força de tração. Então, o que, que a Tá. gente fez? A gente calculou qual o máximo da força de tração que ele vai exercer. Se essa força ela fosse muito maior, o que, que a gente teria que fazer? Em vez de utilizar o atrito estático, teria que usar o atrito dinâmico, que é o atrito de movimento. Aí a gente refaz as contas e substitui com o atrito de movimento. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Ok, ok. Se tiver em movimento, dinâmico. Se tiver parado, estático. Perfeito. Pegou a ideia. Esse é o espírito da coisa. Então, o que que... Professor, que fala? professor, a 32 não seria certo, não, porque tá dizendo que é maior que 8. Qual? A 32. Então, a 32 ele fala aqui, ó. Correto. Como discutimos no item 2, a aceleração ou desaceleração máxima possível sem escorregamento é 8. Ah, acima desse valor, as caixas escorregam. Deixa eu ver. Item 2. Ó. Para que o conjunto dos blocos, a força de atrito estática, dado pelo estático da força, seria igual a tanto, 12.000, que é permitido uma aceleração máxima de 8. Assim, durante o freado, nenhuma das caixas se movimentaria. Então, o que eu entendo pelo exercício é o seguinte, ele fala, é permitido uma aceleração máxima de 8. Então significa o quê? Que meu limite é 8. Acima desse limite, ele começa a se movimentar. Como ele falou exclusivamente 8, ao meu entender, significa que ele ainda está no limite. Então ele não se movimenta. Pegou mais ou menos a ideia, Tiago? Pegaram mais ou menos a ideia? Embora o livro ele diga que ele vai se movimentar, eu acredito que ele não se movimente. Por quê? Porque é o limite dele. Ele viu ali que para ele se movimentar, ele tem que ter no máximo 8. Como ele atingiu 8, ele está no máximo ainda, ele está no limite. Se ele tivesse 8,1, 8,2, passou desse limite. Aí ele se movimenta. Então, a meu ver, ele não vai se movimentar. Pegaram mais ou menos a ideia? Entendi sim, Mas, entendi. tipo, Foi, Thiago? aquele negócio tá maior. A desaceleração tá maior que Né? 8. Ela tem que ser maior do que o outro. Se ela chegar ali na tapa da beirada, ainda está suprindo. Ah, Entendeu? mas se fosse maior que 8, ela ia se movimentar, não é? O bloco ia se Sim, movimentar. se fosse maior do que 8, mas não igual a 8. Você mesmo disse, maior que 8, não igual. Né? Então, tipo, ali, ué. Não tá certo, não? Então, o que eu fiz eu acho que está certo, porque ele é 8. 8 não é Hum, maior que 8, é 8. Entendeu? tá. Eu vou ver depois isso com o Geraldo, o que, que ele acha sobre essa questão, para ver se está errado ou não. Mas a meu ver seria essa análise dele. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade aí seria exatamente a prova que eu passaria para o pessoal lá do CPM, que eles já fizeram. Mas, como a gente viu lá e tivemos um comum acordo sobre fazer as atividades, ele vai entrar como atividade. Por ter uma quantidade de questões um pouquinho mais elevadas, 8 questões, eu vou dar um prazo um pouquinho maior. Em vez de 15 dias, aí eu boto 21 para a gente poder resolver. E aí, ao longo das aulas, a gente vai resolvendo essas questões. Tranquilo? Dúvidas? Ok, ok. Então, a gente vai resolver Ele, isso. ele é dever do livro? Não, eu vou mandar em PDF. Ah, beleza. Vou mandar lá bonitinho em PDF. E na outra aula a gente começa a ver a última parte da matéria, que são exatamente esses casos aqui, ó, onde eu tenho um plano inclinado, ó, onde esse bloquinho ele escorrega. Eu deixei mais para o final porque são coisinhas mais chatas de analisar. Tudo bem? Beleza. Certo, gente? Então, terminamos por aqui. Não esqueçam de fazer as atividades. Lembre-se, as atividades valem ponto, por isso que eu não estou aplicando prova. Então é para fazer as atividades.
certo? E Eu já enviando entreguei a tudo. plataforma, Não sei. Agora. certo? Então, nos vemos aí na próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Show? Show, valeu. Então, valeu, gente.